Oi, vai tudo bem com você? Você já observou que existe hoje uma grande fraqueza nas igrejas? Isso é evidenciado pelo alto número de pessoas que abandonam a igreja. Ou quem sabe pelo índice de analfabetismo bíblico, ou pela falta de comunhão entre os membros na igreja, ou pela falta de envolvimento no serviço. Afinal, qual é a missão da igreja? O que é discipulado? Como ter qualidade e, ao mesmo tempo, quantidade de novos discípulos sendo feitos pela igreja? Fique comigo agora no Missão Urbana. Há várias maneiras como as pessoas entendem o que é uma igreja. Por exemplo, há pessoas que veem a igreja como um navio transatlântico. Um navio que atende suas necessidades e eles estão ali pela qualidade da comida, pelos serviços oferecidos, pela boa música. E muitas pessoas irão decidir se estarão ou não nesta igreja pelo fato das suas necessidades estarem sendo atendidas. Esse é um tipo especial de membro que se torna um consumidor eclesiástico. Há outro grupo de pessoas que vê a igreja como se fosse um navio de guerra. Um navio de guerra é melhor do que um transatlântico. Existem cenas de combate. Mas o papel dos membros é simplesmente pagar um ministro para que estabeleça suas metas e use os seus canhões e cumpra a missão, e a missão acontece dentro da igreja. Veja, esse é o tipo de igreja atracional. É a igreja onde a missão acontece unicamente dentro de quatro paredes. Eu prefiro entender a missão como um porta-aviões. O porta-aviões também tem cenas de combate, mas ao invés do combate estar restrito à igreja local, o combate acontece fora. A guerra é levada ao inimigo. A função do porta-aviões é equipar aviões para que levem a guerra para longe. Isso é exatamente o papel da igreja. A igreja precisa ser uma fábrica de discipulado, precisa ser uma agência. Esse é exatamente o tipo de igreja missionária, ou igreja missional. Essa é uma igreja mais interessante. Afinal, qual é a nossa missão? O que a igreja deveria estar fazendo? Vamos antes falar o que algumas pessoas estão fazendo, como elas entendem ser a igreja. Para algumas pessoas, a missão é simplesmente cuidar de pessoas. E a expectativa que essas pessoas têm dos seus pastores é que eles visitem as casas, ou visitem hospitais, ou deem aconselhamento em crise. Talvez essa má compreensão aconteça pelo fato das pessoas não entenderem exatamente qual é o papel de um pastor. Há outros que pensam que a missão é simplesmente ensinar a Bíblia. E há pastores que passam a semana se preparando para que, no final de semana, apresentem mensagens com certo conteúdo. Ora, pregar bons sermões faz parte da missão, mas ainda isso não é toda a missão. Há outras pessoas que pensam que a missão é simplesmente adorar a Deus. E existem as igrejas litúrgicas, igrejas clássicas, mais tradicionais. Veja, não há nenhum problema em destacar a adoração a Deus. Mas a função da adoração não é a única função da Bíblia. Quando você vê no livro de Atos, no capítulo 2, você encontra também a missão, as tarefas do evangelismo, as tarefas do ensino, da oração. Então a missão não é só adoração, e muito menos ministrar a família. A boa compreensão do que seja missão faz muito sentido para a saúde da igreja. Por exemplo, Ellen White escreve no livro Desejados de Todas as Nações que a própria vida da igreja depende de sua fidelidade em cumprir a comissão da igreja. E quando você negligencia essa obra, você convida a decadência e a fraqueza. E afinal, o que deveríamos estar fazendo? Quais são as nossas ordens de marcha? Essa pergunta não é difícil de ser respondida, porque ela já foi dada mais de 2000 anos atrás. A maior parte dos teólogos concorda que a resposta chama-se a Grande Comissão. E é interessante observar que todos esses textos estão no imperativo. Ide, faça discípulos, ide e pregue o evangelho. Todos eles enfatizam a evangelização, na forma de ir, ensinar,
pregar, testemunhar, todos eles enfatizam o ato de ir e não de ficar na igreja. E o interessante é que todos esses textos que compõem a grande comissão destacam o fato de que o mundo inteiro deve ser o local onde nós deveremos estar cumprindo esta grande comissão. No livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, ele tem implicações geográficas, mas também implicações etnográficas. Uma das passagens mais importantes é o texto que é considerado o sumário da grande comissão. E ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que diz: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Esta passagem enfatiza pelo menos dois conceitos importantes. O primeiro é o conceito da evangelização e então o conceito da edificação. Este texto de Mateus, ele possui pelo menos três verbos no gerúndio, onde diz indo, e agora vem o único imperativo, faça discípulos, e agora explica a maneira como discípulos são feitos, batizando-os e, uma vez mais, ensinando-os a guardar todas as coisas. Veja que é necessário que a igreja vá. Há uma ação intencional de ir. Você não apenas espera que as pessoas venham. E no momento em que as pessoas são ensinadas, elas se tornam discípulos, mas o processo não para aí. As pessoas, então, precisam ser incorporadas a Cristo e à igreja através do batismo, e então essas pessoas continuam recebendo instruções através do ensino. Muitas pessoas têm uma compreensão errada e celebram muito cedo a missão de fazer discípulos. Por exemplo, quando você viu a Guerra do Golfo, quando George Bush invadiu o Kuwait, em poucas semanas ele arrasou as defesas do inimigo, de Saddam Hussein. Ele destruiu tudo, mas ele falhou num ponto. Ele falhou em pacificar, em tomar controle da situação. É interessante que algum tempo depois, George Bush desceu em um porta-aviões com uma faixa no alto dizendo missão cumprida. Mas será que a missão estava realmente cumprida? Veja, alguns críticos dizem que ele celebrou prematuramente a missão cumprida, porque ele ganhou a guerra, mas ele não pacificou o povo, ele não edificou, ele não conquistou. Da mesma maneira, amigos, há pessoas que muitas vezes confundem os marcos em direção à missão com o objetivo da missão. Quando um evangelista diz, por exemplo, eu tive tantas pessoas que levantaram a mão, isso não é ainda a missão. Ou quando elas dizem, muitas pessoas foram à frente, isso ainda não é o objetivo da missão. Ou mesmo quando algumas pessoas são batizadas, não é o objetivo da missão. Fazer discípulos, esse é a missão cumprida. E agora um ponto muito importante. Se discípulo é o produto de tudo que fazemos, se é a razão da existência da igreja, a que se parece um discípulo? O que é exatamente um discípulo? Na Bíblia, discípulo é apresentado em alguns momentos como um aprendiz. Você facilmente encontra algumas referências na Bíblia para discípulos de João Batista, discípulo de Moisés, ou discípulos dos fariseus. Mas um discípulo é mais do que simplesmente seguir um grande professor. O discípulo precisa ser obediente aos ensinos deste mestre. Por exemplo, certo tempo Jesus ensinou acerca de comer o seu corpo, a sua carne, ou beber o seu sangue. E algumas pessoas, alguns discípulos, simplesmente o abandonaram. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 66. Então, discípulo não é simplesmente seguir um professor, é necessário que ele obedeça a esse professor. Talvez o conceito mais impregnado na literatura é o conceito de que discípulo é um crente comprometido. E há um autor evangélico chamado Dwight Pentecost que diz que discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo. Um outro, chamado Leroy Eims, vai atrás dele dizendo que a comissão de Cristo para nós é fazer discípulos, não só fazer membros. Mas existe essa distinção entre discípulo e membro? Algumas pessoas fazem toda esta arte para dizer discípulo faz isso, mas membro faz aquilo, discípulo faz isso, membro faz aquilo. Mas, amigos, na Bíblia não existe uma classificação entre discípulo e membro.
É verdade, existe discípulo fiel e discípulo infiel. Existe discípulo obediente, discípulo desobediente, mas não discípulo e membro. Então, o que é um discípulo? Ora, na Bíblia, discípulo é simplesmente um crente. Em outras palavras, discípulo é um converso, é alguém que entra na vida do discipulado. E todos esses textos apresentados aqui oferecem essa evidência. Em Atos 6, Atos 9, todas essas passagens, eu destaco aqui Atos capítulo 11, verso 26, que diz que em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Em outras palavras, discípulo é sinônimo de cristão. E é interessante que a palavra discípulo aparece pela última vez no livro de Atos. Nas epístolas de Paulo, esse termo é simplesmente substituído por cristãos, por santos, por crentes. Em outras palavras, discípulo é um crente, é um membro. Agora, vejam, amigos, um fato importante também é saber como a igreja hoje deve fazer discípulos. E para que nós saibamos como a igreja deve fazer discípulos no século XXI, é importante olhar com quem Jesus fez discípulos no século I. E no século I, Jesus tinha pelo menos duas audiências. O primeiro grupo era a multidão externa. E para Jesus, o discipulado aqui era um sinônimo de evangelização. Notem que ele nunca fugiu do seu contato com as multidões. Nós lemos que grandes multidões o seguiram, que ele falava às multidões, que reunia uma grande multidão. Mas uma vez que pessoas nessa multidão aceitavam o seu convite e decidiam seguir a Cristo, eles faziam parte de um grupo mais íntimo chamado discípulos de Cristo. E esses discípulos são enumerados em vários grupos. Existia o grupo dos 12, o grupo dos 70, havia as mulheres que o seguiam. Agora deixe-me falar a você um pouco a respeito do que Jesus ensinava às multidões. Qual era a mensagem que ele lhes dirigia? Quando Jesus falava às multidões, isso é apresentado aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, ele fazia um convite à conversão. Então, a mensagem do discipulado era a mensagem de salvação. Ou seja, ele queria tirar pessoas do grupo da multidão para o grupo íntimo de seguidores de Cristo. Mas uma vez que essas pessoas aceitavam o seu convite e faziam parte do seu grupo mais íntimo, então Jesus tinha uma mensagem diferente. Ele apresentava as marcas do verdadeiro discípulo. Ele apresentava as características que os identificavam como discípulos verdadeiros. Por exemplo, em algum momento, Jesus disse no Evangelho de João, vocês serão discípulos verdadeiros se vocês obedecerem à palavra. Ou, quem sabe, em João 13, ele diz, vocês serão discípulos verdadeiros se vocês amarem uns aos outros. E lá no Evangelho de João, no capítulo 15, ele disse, vocês serão discípulos se vocês produzirem muitos frutos. Agora, notem que a essência do discipulado, em outras palavras, é o serviço. É como se eu dissesse que se você fervesse o discipulado numa chaleira e fosse evaporando, o que sobrasse é a palavra serviço. Isto era o produto final que Jesus queria colocar na mente daqueles discípulos. Repare, por exemplo, no Evangelho de João, ele disse, quem me serve precisa me seguir. Em outra palavra, em outro texto, Mateus 20, ele diz, quem quiser tornar-se importante deverá ser um servo. É muito importante entender como Jesus fez, para que nós, como igreja, saibamos como fazer discípulos. E notem que ele usou diversas abordagens, diversos métodos. Por exemplo, quando ele falava à multidão, para o público lá fora, ele usou extensivamente a pregação, ou muitas vezes ele usava de entrevistas pessoais no contexto um a um, como, por exemplo, ele falou para a mulher samaritana, ele falou para Nicodemos. E quando essas pessoas vinham para o círculo íntimo, ou vinham para a igreja, quando elas se tornavam discípulos de Jesus, aí ele tinha um cuidado, uma abordagem mais pessoal, muitas vezes através de grupos pequenos, ou quem sabe no contexto de um a um, de instrução. E notem também que a igreja seguiu o mesmo padrão. Ela continuou a maneira como Jesus fez discípulos. Ou em outras palavras, a igreja cristã primitiva também continuou fazendo discípulos no mundo externo. Ou seja, ela continuou pregando, ensinando, falando às multidões. E a igreja também
quando essas pessoas se convertiam, ela também endereçava um treinamento específico para esses discípulos. Isso é muito fácil de entender. Por exemplo, todas as epístolas da Bíblia, no Novo Testamento, são maneiras de edificar essas pessoas que vieram da multidão na igreja, em dar conselhos éticos, em orientar maneiras de procedimento, ou como eles deveriam ser discípulos verdadeiros. Agora, como a igreja fez discípulos? Qual é o padrão que a igreja fez? O mesmo padrão usado pelo Senhor Jesus Cristo. Para a multidão que estava lá fora, a igreja também pregava. Notem, por exemplo, como Filipe falava às multidões, como Paulo pregou uma multidão em Antioquia, como Paulo pregou uma multidão em Bereia. Mas observe que não foi apenas no contexto das massas. Observe que no contexto de 1 a 1, como Filipe deu estudo bíblico para o etíope, ou como Paulo tratou de maneira individualizada ao procônsul Sérgio Paulo, porque eles estavam falando à multidão ou falando ao grupo externo. Eles estavam evangelizando. Mas uma vez que essas pessoas aceitavam a mensagem, abraçavam a fé, tornavam-se discípulos, a igreja também edificava esses discípulos. Muitos desses discípulos eram organizados em casas, em grupos, ou continuavam recebendo instrução no contexto de 1+1, como, por exemplo, Barnabé e Paulo. Quando Saulo se converteu, veja como Barnabé o trouxe consigo, reafirmou sua fé, como saiu com ele para fazer uma dupla missionária. Essa foi a maneira como a igreja fez. Paulo fazia parte da igreja cristã primitiva, e a maneira como Paulo interpretou a grande comissão de Cristo foi fazendo discípulos e organizando esses discípulos em comunidades chamadas igrejas. Ou seja, Paulo plantava igrejas. Veja, por exemplo, este vídeo. No ano 46, Paulo, Barnabé e João Marcos saem da pequena cidade chamada Antioquia da Síria. Esta cidade foi evangelizada logo após a grande perseguição que aconteceu em Jerusalém. Paulo, Barnabé e Marcos vão à ilha de Chipre e ali eles evangelizam o procônsul Sérgio Paulo, um procônsul romano, e logo depois eles vão à região chamada Galácia. E ali Paulo começa a pregar nas cidades. E as pessoas que se convertiam eram organizadas em igrejas, ou seja, Paulo começou a plantar igrejas em Perga, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Muitas vezes ele era apedrejado, como foi, mas ele voltava igreja após igreja, confirmando, organizando essas novas igrejas. Essa foi a maneira como Paulo entendeu o que era discipulado. Quando Paulo chegou à cidade de Listra, o último ponto, o local mais extremo onde ele foi na Galácia, vocês viram que Paulo retornou. Retornou fazendo o quê? Primeiro ele evangelizou. Agora a preocupação de Paulo está em edificar os novos membros. Notem como está escrito no livro de Atos, no capítulo 14, eles pregaram as boas novas naquela cidade, eles fizeram muitos discípulos e então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações. Notem que Paulo retornou para a cidade de Antioquia da Síria. E algum tempo depois, notem a preocupação de Paulo em edificar os novos discípulos, em confirmar as igrejas. E você sabe qual foi o motivo da segunda viagem missionária de Paulo? Nós lemos aqui no livro de Atos, no capítulo 15, no verso 36, que algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. E passou então pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Uma vez mais, Paulo obedecia aos dois conceitos da grande comissão: evangelização, edificação dos novos membros. E agora vemos Paulo em sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu no ano 50. Uma vez mais, eles refazem os mesmos passos, ou seja, eles retornam às mesmas cidades onde eles plantaram igrejas na primeira viagem missionária, na região da Galácia.
e agora Paulo quer ir à região da Bitínia, mas o Espírito Santo não permitia. Paulo então foi à cidade de Troas e ali ele teve uma visão onde o Espírito Santo dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, verso 10. Imediatamente, Paulo entendeu que ele deveria ir para a Macedônia, ou seja, ir para a Europa. E note então que Paulo e seus companheiros, e agora Lucas com eles, vão à Europa, ou seja, a Macedônia, na região da Grécia. E eles plantam igrejas na cidade de Filipos. Depois eles vão a Tessalônica, a Bereia, fazendo discípulos, evangelizando, plantando igrejas. De Bereia, eles descem para a cidade de Atenas, onde eles pregam na colina de Marte. E ali Paulo também tem alguns conversos, vai à cidade de Corinto, e observe que Paulo não apenas evangelizava, Paulo estava preocupado também com a edificação. Ele escreve uma epístola aos Tessalonicenses. Ele já havia escrito a primeira carta para os Gálatas, e agora ele escreve para os Tessalonicenses. E então Paulo retorna em sua segunda viagem missionária para a igreja que eu havia enviado, ou seja, para a igreja de Antioquia da Síria. Note, essa é a maneira como Paulo fazia discípulos, evangelizando, edificando. Algum tempo que Paulo passou na cidade de Antioquia da Síria, notem a preocupação de Paulo com os novos crentes. Note a preocupação de Paulo com as igrejas recém-plantadas. Isto foi o motivo para a terceira viagem missionária. Nós vemos no livro de Atos, no capítulo 18, que depois de passar algum tempo ali em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia. Fazendo o quê? Repare o que o texto diz. Fortalecendo todos os discípulos. Veja o que foi que aconteceu. Notem que no ano 53 a 57 ele sai do mesmo lugar, Antioquia da Síria, está relatado no livro de Atos, no capítulo 18. Ele vai à região da Galácia, ele fica cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. Ali ele prega na sinagoga, é expulso, aluga a escola de tiranos. Ele treina um grupo de discípulos que vai e evangeliza todas as chamadas cidades do Apocalipse. Durante esse tempo, ele escreve as epístolas para os coríntios e também a epístola aos romanos. E dali, da cidade de Éfeso, Paulo, uma vez mais, retorna à região da Europa, onde ele havia plantado igrejas em sua segunda viagem missionária. Paulo volta à cidade de Filipos, na Macedônia, ele escreve a epístola aos Coríntios, e dali Paulo vai à cidade de Atenas e depois Corinto, onde novamente, e agora ele escreveu a epístola aos Romanos, e na volta ele descobre um complô, ele não vai por mar, ele vai por terra, e ele pega uma embarcação em Troas e ele retorna à cidade de Mileto. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 20. Ele dá toda a orientação para os anciãos, porque é a última vez que ele se encontrará com eles. E então Paulo retorna para Jerusalém, onde ele seria preso e finalmente martirizado. Essa era a maneira como Paulo, como a igreja cristã primitiva, fazia um discipulado, evangelizando e edificando. Michael Wilkins, um dos grandes autores de discipulado, ele diz: em geral, o ensino do discipulado, que é dirigido às multidões, trata do ato de se tornar um discípulo, ou seja, a evangelização, enquanto o ensino direcionado aos discípulos trata do crescimento do discipulado, ou seja, edificação. E agora eu falo para você que está envolvido na missão de fazer discípulos para Cristo. Notem que você não pode apenas cuidar de discípulos, você precisa também fazer discípulos. A missão da igreja não é só cuidar dos discípulos, mas fazer discípulos. Então, em sua estratégia, é importante que você organize eventos que levem a sua igreja, em primeiro lugar, a ir à comunidade, em criar projetos que são chamados de evangelismo da presença, ou projetos de compaixão. É dessa maneira que você atende o que Ellen White chama de o método de Cristo. Você foca o coração das pessoas. Mas isso não é tudo.
Você também precisa semear a palavra de Deus. Em outras palavras, você precisa agora proclamar a palavra de Deus. E isso é feito através da literatura, através de sermões, estudos bíblicos ou qualquer outra maneira. Porque agora o foco não é mais o coração, o foco é a mente das pessoas. Elas precisam receber o conteúdo da palavra de Deus. Mas o processo não para aí. Você também precisa levar essas pessoas a uma experiência de decisão, de persuasão. Agora o foco é a vontade, onde a ação do Espírito Santo, mas a exortação do evangelista, levam essas pessoas a tomar uma decisão de fazer parte da família de Deus. Nesse ponto, eles se tornam um discípulo de Cristo. Mas note que o processo não para aí. Uma vez que essas pessoas vêm à igreja, essas pessoas são batizadas, a igreja precisa continuar o mesmo cuidado. Ela precisa, quem sabe, estabelecer essas pessoas através de programas que levem à comunhão. Ou, quem sabe, treinar, envolver essas pessoas em relacionamentos e treinar essas pessoas para que, uma vez mais, retornem à missão. Ou, em outras palavras, você precisa cuidar para que as pessoas evangelizadas se tornem agora evangelizadores, se tornem evangelistas. E eu daqui estarei orando para que o seu programa de missão seja bem sucedido, para que você não se contente apenas com os marcos do discipulado, mas com o objetivo final do discipulado, que é fazer crentes comprometidos com Cristo, crentes dedicados à missão, crentes que amam ao Senhor Jesus Cristo e o seguem para onde Ele quer que vá e que se identificam com a sua missão.